Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando o nosso Terra Super Live, as lives com oferecimento e realização da Unicorp. E é muito importante que a partir de agora nós teremos aí vários convidados, diversos convidados aqui na nossa live, tá certo? E todos os dias de segunda a sexta-feira estaremos entrevistando, estaremos falando aqui com profissionais, especialistas, mestres e doutores de diversas áreas, abordando diversos assuntos. Meu nome é Adriano Terrazão, prazer estar com vocês desde já, né? Agradecendo aí a participação de todos que vão estar conosco nessa super live de hoje. E o nosso convidado hoje é o professor Eric Maggio, nada mais, nada menos do que o nosso querido Eric Maggio, que estará falando sobre um tema bem legal. Então, desde já eu quero agradecer a todos vocês, a Cláudia que já entrou, o Rony, a Ronise, o Ellison, a Carla, o Jackson. E vamos colocar já o professor Eric nessa conversa, né? Já vamos chamar ele para cá, porque vamos lá falar com o nosso querido professor Eric Maggio. Tá aí também o Paulo, obrigado, professor Paulo Carvalho. Grande Eric Maggio, boa noite. Tudo bom, meu amigo? Muito bom falar contigo. Como vai? Tudo jóia? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Beleza, como é que tá, meu querido? Deixa eu só colocar a câmera aqui. Fica à vontade. Tudo na paz, meu amigo? Melhor agora, Pera aí, eu não tava te ouvindo. Fala aí. Seu áudio está um pouquinho ruído, está com um pouquinho de ruído, se puder dar uma olhadinha aí no seu áudio. Vamos lá. Pronto, agora ficou 100%. Melhorou? Você está nos ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto, vamos lá. Professor Eric Maggio, já estamos aqui com algumas pessoas nos prestigiando. Vamos agradecer aqui, ó. A Sônia, a professora Sônia Mendes, está aqui. Muito obrigado, professora Sônia. A Soninha, querida. A Suzy, o Joelson, a Carla, a Elisângela Neves, o Nilson. Tem bastante gente entrando já aqui na nossa conversa. Aí, grande Adilson. Adilson entrou aí agora também. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Eu estou numa expectativa muito bacana, Adriano. Primeiro porque eu gosto de você de graça, né? E segundo, isso é verdadeiro. E segundo, para falar de uma coisa que eu sou apaixonado, cara. Eu não posso ver um livro de liderança que eu saio comprando. A ideia aqui é a gente ser um bate-papo sobre liderança, tudo isso que tem acontecido, e dando tempo aí certinho, indicar sugestões, né, para quem quer se aprofundar e tudo mais. Vai ser bacana, vai ser legal. Deixa eu te falar só. Pode falar. Algumas pessoas me perguntaram se vai ficar gravado. Se vai ficar gravado, vão conseguir assistir depois ou não? Então, essa live, eu estava até dizendo aí, no início aqui, a gente estava fazendo uma pequena introdução, e eu ia dizer justamente isso. Essa live, ela ficará gravada por 24 horas nos stories da nossa instituição, da Unicorp, aqui no Instagram da Unicorp, né? Mas depois nós faremos um acervo, tá, no canal do YouTube, que é o Terra Super Live. E aí lá vão estar todas as lives, né, que forem sendo realizadas aqui pelo canal da Unicorp, pelo Instagram da Unicorp, vão ficar lá também. E aí o pessoal pode, quem não assistiu nas 24 horas, nos stories, vai poder assistir pelo YouTube também nesse acervo que nós estamos criando. E que vai começar com você, né? Você é o nosso aqui, embora a gente já tenha feito algumas lives na semana passada e na semana retrasada, mas agora a gente criou justamente essa ferramenta bacana para justamente deixar lá um acervo de informações que realmente são pertinentes. Eric, olha só, o pessoal já está entrando aqui, a gente já está esperando um pouquinho, né? Estamos aqui esquentando os tamborins, mas eu queria, antes de a gente iniciar, entrar no tema, porque o tema é muito bacana, você já deu uma pitada aí,
Eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira, sobre as ações, contasse um pouquinho para os nossos espectadores. Fala um pouquinho sobre você, Érica. Beleza. Tá cortando um pouco, às vezes, sua voz. Não sei se é só eu, mas vamos lá, mas deu para entender. Algumas pessoas que estão aí já me conhecem, né? Primeiro, eu sou apaixonado por gente, sou apaixonado por gestão, né? Então, eu trilhei minha carreira sempre na área de RH. Então, eu sou formado em psicologia, tenho especialização em RH, em psicologia organizacional. Eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira em grandes empresas, a antiga Lojas Maia, né, que depois o Magazine Luiza adquiriu. Então, eu participei da transição, das duas formas de gestão, inclusive mandar um beijo para a Rose Aragão, que está aqui acompanhando, foi minha supervisora, excelente psicóloga. E aí eu fui trilhando por esse caminho, né? E coordenei o RH da logística da empresa, trabalhei viajando muito, fazendo muita seleção, então contato com o time comercial, e me apaixonei também pela área acadêmica, né? Então hoje eu coordeno pós-graduação, né, MBA em gestão de pessoas e psicologia organizacional, dou aula em outras turmas. E hoje, como é que eu divido meu tempo? Eu sou professor efetivo no Senac, na área de gestão, então eu ministro cursos lá. Grande beijo, Rose. Eu ministro cursos lá na área de inteligência emocional, RH, liderança, e coordeno cursos na Unicorp e tenho a Mágio Consultoria, onde eu presto serviço para empresas. Hoje eu estou muito focado em treinamento de líderes. A maioria das empresas, Adriano, que me chamam, é justamente para falar, para desenvolver os líderes, palestras, workshops, treinamentos, que é um grande gargalo que a gente tem. Em empresa pequena, média e grande. Então, assim, sou um eterno aprendiz. Né? Na Unicorp mesmo, eu sou coordenador, professor, mas sou aluno também. A gente não para de aprender nunca. E para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Eric, novamente eu vou pedir para você dar uma olhadinha, porque o seu áudio está fazendo bastante ruído. Deve ser alguma coisa com o seu fone de ouvido. Por isso que está cortando quando você tenta me ouvir e quando você fala faz um ruído. Tá? Só para você tentar melhorar esse áudio um pouquinho, ver se você consegue. Tá? Eu quero novamente, Eric, agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente, né, nos prestigiando, estão nos dando essa audiência bacana. Temos aqui o André Perazzo, a Lica Cipriano, a Mayara Bispo, enfim. Nós não vamos conseguir falar o nome de todos, mas sintam-se abraçados por nós. E eu quero dizer, Eric, que esse espaço é um espaço muito bacana que foi concedido pela Unicorp. E a Unicorp abriu esse espaço para nós. E a Unicorp, nesse momento de de tão sombrio que a gente está vivendo, de tantas dúvidas e incerteza, a Unicorp está fazendo esse trabalho de levar conteúdo de relevância, colocar pessoas profissionais como você, Eric, para trazer um pouco de informação de qualidade, para trazer realmente informações pertinentes, que a gente saia um pouquinho dessa vibração, né, que não está sendo fácil. Todo mundo está atravessando esse momento. E nós vamos vencer, mas a Unicorp separou esse espaço para a gente justamente poder prestar essa ajuda à sociedade, esse apoio às pessoas. E esse o nosso papel como instituição de ensino. Né? A Elisângela aqui está falando que a voz está duplicando. Será que é o seu áudio aí, Eric? Dá uma baixadinha no seu áudio, que talvez esteja... Já baixei, dá uma olhada aí. Pronto. Eu acho que melhorou. Melhorou, pessoal. Dá um retorno aqui para nós, porque aí nós vamos acertando esses probleminhas técnicos e desde já a gente agradece a compreensão de todos vocês, pede para que vocês, caso tenha algum probleminha de ruído ou de delay, a gente está aqui justamente para poder corrigir e agradecemos a compreensão de vocês. Então, Ericão, já iniciando aqui a primeira pergunta, e vamos abrir um espaço para as pessoas também poder fazer as suas perguntas, e se você conseguir responder tudo, vai ser ó.
Fantástico. Eric, eu queria saber, você falou de liderança, né? O nosso tema hoje é esse, liderança em tempos de crise, principalmente agora com a questão do corona, né? A questão do coronavírus também coloca-se em questão. E eu queria saber o que você entende por liderança, qual que é o conceito, Eric, para a gente poder entender melhor essas questões que você vai colocar hoje para nós aqui. Eu precisei tirar o fone, vocês me dêem um feedback se vocês estão me ouvindo, tá certo? Meu fone estava com problema. Tá ok por enquanto? É interessante porque a liderança, ela não é estática, Adriano. A liderança, ela não é aquela coisa que você chega numa loja e compra, me vê meio quilo de liderança. E aí entra aquele tabu, né? Se desenvolve, se não desenvolve, mas a gente vai falar disso depois. Você pode ler por vários autores, e todos vão falar com maneiras diferentes, mas vão dizer que liderança é você exercer influência, você influenciar, inspirar pessoas, aí mudam, um grupo de pessoas para que atinjam um determinado objetivo em comum. Pode ser numa empresa, numa escola, pode ser numa igreja. É interessante, por exemplo, Haggai, que é um cara top de liderança, ele diz o seguinte, é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo. Para que você vai exercer essa influência? Para atingir um determinado objetivo. Robbins vai falar com outra maneira, mas sempre cabe nisso. É a capacidade que você tem de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos. Então, vai parecer muito isso. Eu quero finalizar só essa parte de conceituação. Tem um cara que eu gosto muito, o Bernard, ele foi um marechal da Inglaterra, e ele diz que liderar é ter a capacidade, ou seja, você tem que ter a capacidade, o domínio técnico, mas você tem que ter também a vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum. E ainda ele diz que, além disso, você tem que ter o caráter que inspira confiança. Então, a gente poderia passar a noite toda falando de conceitos, mas vai envolver pessoas, ou um grupo de pessoas, vai envolver uma influência desse líder e vai envolver objetivos, metas em comum. Muito bom. Acho que você, inclusive, Eric, colocou uma questão aqui, né? Que eu acho que é importante. Olha aqui, o pessoal já tá elogiando aqui, ó. O Paulo será, olha, vamos lá. O professor Paulo Carvalho, ele também será um convidado nosso, viu, Eric? Para fazer uma live conosco aqui. Excelente aí também na área de liderança, administração. Vamos falar de vendas, de Master Coach, ou seja, Paulo também entende muito dessa questão e vai aí estar com a gente em breve, hein? Já em breve a gente já está marcando com ele aí e ele vai estar conosco. Obrigado, viu, Paulo, por estar aqui nos prestigiando. Professor, diretor Edivando, olha aí, professor Edivando, obrigado por o senhor estar aqui conosco. Professor Edivando também, em breve eu estou trazendo ele, viu, Ed? Estou trazendo ele. Doutor em administração, conhece muito também. A gente está com um time muito bom. Muito, muito bom. Tem muitos bons profissionais de diversas áreas, né? Interessantíssimo. Então, olha só, nós estávamos falando de liderança, né, Eric? E aí é uma questão que surge aqui para mim. Eu acho que talvez muitos aí vão querer fazer essa pergunta para você também. A liderança, ela pode ser desenvolvida, por exemplo, tem pessoas que são líderes natos, né? Você falou isso aí agora. Mas e aquelas pessoas que não nasceram com o dom? Elas conseguem desenvolver uma liderança? E só concluindo aqui, Eric, antes de você responder essa pergunta, olha só. A gente também conhece a questão de líderes, né, que não são tão simpáticos, né? E aí também entra nessa questão, né? Tem os líderes que eles são líderes, mas não despertam uma simpatia e tal. A gente vai falar disso depois, mas eu queria que... eu estou puxando esse gancho, tá, Eric, para você, para me lembrar sobre essa questão da simpatia do líder que não é tão simpático, não é aquela pessoa que agrega e tal, mas lá na frente a gente vai falar sobre isso. Agora a pergunta seria aquela que eu fiz. A liderança, ela é nata, Eric? Ou ela pode ser desenvolvida para quem não tem o dom, por exemplo? Perfeito. Essa aí é a pergunta tabu, né?
É igual assim, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Não tem uma resposta, né? Então, assim, eu jogo uma pergunta para vocês. Um músico, ele nasce músico ou ele se torna músico? Um médico, ele nasce médico ou ele se torna médico? Um jogador de futebol profissional, ele nasce jogador de futebol profissional ou ele se torna? Então, a minha resposta, baseada aos cursos, a um monte de livros, as formações que eu tive e convicção, eu não era um líder, né? Hoje eu virei e não estou pronto. Estou me preparando a cada dia mais. Resumindo, certamente tem pessoas, por conta da sua natureza, a sua personalidade, a sua criação, o seu jeito de ser, a cultura, as experiências, elas vão ser líderes melhores. Elas vão combinar todo esse comportamento que ela já tem com as experiências e vão dar certo. São os famosos líderes natos, né? Mas, isso que é interessante, por meio de treinamento, por meio de aprendizagem, por meio de um processo de maturação, de experiência, qualquer pessoa pode desenvolver, pode ser um líder mais influente, mais eficiente. E é interessante que isso está comprovado cientificamente, né? A própria revista de Harvard Business, né? Eles lançaram, alguns anos atrás, um monte de estudo e o nome da capa era Líder não nasce feito, se faz. Então, baseado em vários autores que eu posso sugerir para vocês, vou citá-los aqui, eu tenho a convicção que a gente consegue desenvolver. Pode ser que o meu tempo seja diferente do seu, o meu tempo seja diferente de A ou de B, mas liderança só se aprende liderando. A experiência, a melhor forma de a gente aprender qualquer coisa é fazendo, né? Então, quero aprender violão, vou ter que aprender, vou ter que tocar. Quer aprender a falar em público, você vai precisar se colocar à disposição e falar em público, enfrentar seus medos, aprender técnicas e liderar também. Resumindo a história, se desenvolve, com certeza. Pô, então, olha só, você que está aí nos ouvindo, né? O pessoal que está aqui, ó, vamos agradecer aqui, ó, o HPS Pereira, o Lucas, a professora Sandra, o Fê Lacerda, o Manuel, o João Milson, Arthur, a Ana, a Anne, professora Anne, arquiteta aqui da nossa instituição, ao Herbert, o nosso comunicólogo, comunicador aqui da nossa instituição também. Obrigado, Herbert, obrigado pelo prestígio. A Tainá, a Elcione, a Rayana. Meu amigo lá do sertão da Paraíba, nos acompanhando aí. Aí, professora Aline Poggi. Rapaz, o pessoal está entrando. Ó, o professor Hilton Freire acabou de entrar aqui, ó. O nosso reitor, professor, diretor Hilton Freire, que inclusive, viu, Érico, olha só, o professor Hilton Freire está fazendo uma promoção muito legal. A nossa instituição está oferecendo o curso de graduação, tá, em administração de empresa, da primeira mensalidade até a última, durante todo o curso, tá? Então não vai ter aumento, não é nas entrelinhas, não. O professor Hilton Freire está dando bolsas para as pessoas que queiram estudar no curso de administração de empresas, que inclusive já iniciou, né? Está nas últimas vagas, ainda tem algumas bolsas, por R$ 199, só R$ 199. Durante os 4 anos, viu? E aí você tem, por exemplo, a professora Aline Poggi, que é a nossa coordenadora, né, do curso, e também professora lá, então ela está com a gente, professora imperdível, muito bom. Preço bom, justo, e justamente cumprindo o nosso papel, que é dar oportunidade para as pessoas que talvez não teriam oportunidade em outras instituições pela questão econômica, valores e tudo mais. Mas aqui na Unicorp, na nossa instituição, você consegue estudar. Então, se você tem interesse em estudar, olha aí, chegou a hora de você se graduar, fazer um curso de administração, que inclusive, viu, Eric, até o Luan Santana andou publicando nas suas redes que escolheu o curso de administração, vai começar a estudar para aprender a gerir melhor os seus negócios. Até o Luan Santana escolheu a administração, rapaz. Tu acredita nisso? Tudo envolve gestão. E o que é interessante, Adriano, por exemplo, eu fiz 5 anos de psicologia, depois eu fiz mais 2 anos de uma pós.
A gente estuda muito teoria, aprende sobre pessoas, muita coisa maravilhosa, mas sai leigo de gestão, de empreendedorismo, de como gerenciar o nosso negócio. Então, tudo Perfeito. envolve gestão. Tudo, tudo, tudo. Pois é. Então, nós temos que agradecer mais uma vez esse espaço que a Unicorp está nos dando para fazer essa live, você falar do seu brilhante trabalho, do seu conhecimento, né, que é muito bacana. Ó, o que o Eric está falando aqui para a gente, isso aí você não compra em manual, não, viu? Então, reassista novamente essa live para assimilar bem, porque é uma aula. Eric, olha só, vamos ligar então essa questão, tá? Que a gente estava falando sobre formar líderes. Então, as pessoas que estão aí nos ouvindo, você que quer ser líder, olha aí, o Eric acabou de dizer que é possível. Então, acredite, né? Vá atrás, invista em você, né? Vá atrás do conhecimento, que você chega lá. E falando nisso, Eric, emenda aí essa questão. Quais são as características que você vê que são importantes de um líder? Existem algumas características que são inconfundíveis, não tem como você negar. Né? Vários autores vão falar de várias maneiras. Haggai, por exemplo, ele fala que um líder tem que ter visão. Né? Visão, saber onde vai chegar, como vai chegar, estabelecimento de metas. Mas ele diz também que um líder tem que ter amor, tem que ter paixão pelo que faz, autocontrole, comunicação. Eu vou abrir um parênteses daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre comunicação. John Maxwell, que para mim, gente, eu vou até aproveitar esse espaço. Se perguntarem hoje para mim, se perguntarem hoje, muitos alunos das minhas turmas, mais de 30 turmas que eu já ministrei aí na Unicorp, aqui em Campina Grande, em Cajazeiras, eles sempre me perguntam, né? A maior referência para mim, hoje, de liderança do mundo é John Maxwell. Existem muitos outros, né, que eu posso até citar para vocês e depois colocar nos comentários. Ele diz o seguinte, né, que além de ter visão, carisma, comprometimento, mas ele fala uma coisa interessante. A gente escuta muito cursos, né, eu mesmo ministro curso de oratória descomplicada, mas a gente não percebe cursos de escutatória. Ele diz que uma das principais características de um líder é ouvir. Para você se conectar com o coração do seu time, você precisa ouvir. Quando você faz isso, né, você precisa ouvir, utilizar os seus ouvidos. Outra coisa é a competência. Ele até diz assim, ó, se você construir a competência, eles virão. As pessoas automaticamente vão te seguir, porque eles vão perceber que você é competente nisso. Você tem um know-how para liderar. E uma coisa fundamental, educabilidade. O que é isso? Ele diz o seguinte, para você continuar a liderar, continue a aprender. Eu dei uma palestra, Adriana, eu sempre conto para meus alunos, lá no IFPB de Cajazeiras, e aí eu falei assim, estava eu, o professor Edivando, o professor Vini, foi na inauguração da Unicorp, o professor Eduardo estava lá, e eu disse assim, quem aqui já terminou os estudos? Um monte de gente ergueu a mão. Eu disse, estudo se termina, estudo acaba, então não acaba nunca. A gente precisa se aprofundar, fazer uma pós, ler um livro, fazer um curso online, aprender com pessoas mais experientes, com mentores. E aí, isso são o que eles falam. Se eu pudesse destacar para a gente ir para outro ponto, eu vou citar rapidamente alguns pontos que para mim é importante. Características de um líder. Comunicação. Nas consultorias que eu tenho feito, vocês têm nos escutado, e pequenas empresas, grandes, médias empresas, em grupos de igreja, até em família, tem 2 gargalos que eu sempre falo, que o primeiro gargalo é a comunicação. Comunicação. O que a gente percebe? Eu dei uma consultoria, eu ministrei uma consultoria numa empresa, e sabe o que os colaboradores falaram para mim? Eles falaram assim, ó, parece, dá a impressão que o cara que está caminhando lá do outro lado da rua sabe mais da empresa do que a gente. Então, assim, comunicação não clara, não transparente, a forma que os líderes comunicam, então é um grande gargalo. E outro grande gargalo é a liderança. Tem estudos que mostram, olha só, tem um estudo que mostra que 85%
85% dos líderes, eles assumiram o seu primeiro cargo de gestão sem ter base nenhuma, sem ter treinamento. Por isso que nunca vai sair de moda você desenvolver. Para fechar, então, um líder precisa ter comunicação, relacionamento. Gente, um líder não faz nada sozinho. A gente tem que ter um relacionamento com nossos pares, né? A gente fala muito na área de gestão dos stakeholders, são os envolvidos no processo. Capacidade de reflexão é outro ponto fundamental, que é a capacidade de você descrever o cenário, dar um diagnóstico. O que é que está acontecendo aqui? Entende? Analisar o cenário, aprender sempre e, por fim, ser exemplo. Hoje, Adriano e meus colegas que nos acompanham, não tem como você liderar sem você dar o exemplo. Faça o que eu digo, né, mas não faça o que eu faço, isso caiu por terra, não existe mais. Então, a gente poderia passar a noite falando, mas são algumas características que eu considero fundamental e que a gente não compra, mas a gente pode desenvolvê-las. Eric, olha, você está nos dando uma aula. Muito obrigado, né, pelo seu conhecimento compartilhado aqui conosco. É muito importante, as pessoas estão ouvindo isso, né? E olha só, gente, a gente está mostrando para vocês o que é daqui para frente, porque essa crise vai passar. Inclusive, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, aí que estão os grandes líderes, né? As pessoas que sabem gerenciar essas crises, sabem liderar. Inclusive, olha só, o nosso reitor, o professor Hilton, está aqui nos acompanhando, ele colocou aqui, ó, isso mesmo, educação sempre. E o professor Hilton é um grande exemplo de líder, que está à frente da nossa instituição, né, abrindo portas, dando oportunidade nesse momento de grande dificuldade. Então, louvável, né? A gente tem que destacar isso, a gente tem que falar isso, porque é um exemplo, né? É um exemplo que a gente tem a seguir. A nossa querida também professora Kátia Gerlani, ela colocou aqui, ó, boa noite, um bom líder tem que ter o famoso CHA, competência, habilidade e atitude. O HPS Pereira, ele colocou aqui, ó, em época de crise, uma comunicação clara é fundamental. Tudo que você está falando, né, professor Eric? Acho que o senhor aqui está nos elucidando aqui coisas fantásticas, né? Deixa eu pegar um gancho, Adriano. Fica à vontade. Aproveitando aí que Delberto, ele falou sobre a comunicação, eu até lançou hoje pelo Instagram do Senac Paraíba, eu gravei um vídeo para o Senac falando como que os líderes podem, como que eles podem manter o ânimo, manter o desempenho, né, dos colaboradores nesse tempo de crise. E um dos pontos que eu falei lá é justamente a comunicação. Sabe o que acontece? Tem um camarada chamado Rancharan, ele é indiano, por isso que ele tem esse nome estranho. Ele é um dos caras top de gestão no mundo. E aí ele diz o seguinte, em tempos de crise, intensifique a comunicação. Em tempos de crise, ele diz que a mídia pode confundir as pessoas. O disse-me-disse pode confundir as pessoas. Mas o que é que eu vejo muitas vezes? Em tempo de crise, os líderes se calam. Né? Então é quando eles precisam, uma página. Esse cara, só para você ter noção, ele tem empresa na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos, a comunicação dele é semanal. Ele disse, ó, uma página, né, com contato com os líderes. Por isso que eu falo, comunicação é um dos grandes gargalos que tem. Né? Então é fundamental para que você mantenha uma equipe. E se a gente fosse abrir, botar uma lupa no tema comunicação, entraria oratória, feedback, endomarketing, um monte de coisa. Mas é algo que a gente tem que abrir os nossos olhos, com certeza. Não, muito legal essa colocação. Inclusive, até para a área comercial também, a comunicação é fundamental. Por exemplo, acabou de entrar aqui o nosso colega e grande amigo nosso aqui, o França, tá? Que ele trabalha na nossa instituição e ele é uma pessoa que você pega como exemplo, tá? Eu vou usar o exemplo dele até para pegar o gancho do que você está falando. O França, ele é uma pessoa que ele ainda não completou todos os seus estudos. Só que ele tem um dom de comunicação que ele é dele, é uma coisa dele, que ele sabe fazer como ninguém. Inclusive, eu até brinco lá, que no nosso departamento comercial, né, a gente tem alguns Ronaldinhos, temos uns Romários, temos uns zagueiros, mas nós temos um cara lá que faz o gol.
que é o França, junto com a Soninha também, que está com a gente. Que a Sônia também, olha aí, outro exemplo, né, de liderança dentro da nossa instituição. A Soninha era uma pessoa que ela era da área administrativa, né, da área contábil ali. Poxa, se tornou uma das grandes vendedoras, por quê? Porque desenvolveu a comunicação, né, com as pessoas e tal. Então a gente tem que entender que a comunicação ela abre portas, como também pode fechar, né, professor Hélio? Ela tanto abre quanto também pode fechar, né? Sim, com certeza. E a gente percebe, né? Tem uma máxima na área de gestão que diz assim, ó, contrata-se pelo currículo, pelo seu know-how técnico, pela sua experiência e demite-se pelo comportamento, ou seja, pela inabilidade comportamental. Quantas pessoas, né, são top, às vezes é o melhor vendedor da loja, carrega a meta da loja aqui, ó, mas tem um comportamento ruim. A forma que comunica, engana cliente, não respeita a liderança, não respeita os pares. Então, o quesito comportamental tem demitido um monte de gente. É a realidade. Justamente. Ô, Eric, vamos lá, eu acho que é um talento seu também, né? Você como consultor e tal, como que a gente faz para desenvolver, né, esses novos talentos na área da liderança aí? Como é que é esse trabalho, Eric? Como é que você lapida essas pessoas? É um trabalho que eu acredito que deve ser de grande duração ou é algo não, mais simples, que de repente a pessoa aí, num curto espaço de tempo, ela consegue aí já desenvolver isso? Perfeita. Primeiro ponto, vale ressaltar que eu não acredito em fórmulas mágicas. Na receita do bolo. Cada caso é um caso. O que é que eu tenho visto muitas vezes? As pessoas querem vender um pacote pronto, né, para todos os tipos de empresa, todos os tipos de cliente, vai entregar a mesma solução. Primeiro ponto que é importante a gente ressaltar um líder ele não nasce pronto. Você, como um gestor do time comercial, por exemplo, você não vai colocar a sua equipe num nível, num patamar alto do dia para a noite. Demora tempo para você desenvolver essa equipe. Então, como é que eu vou desenvolver? Primeiro, eu tenho que mapear os talentos, fazer um diagnóstico. O que está acontecendo? Quem são minhas peças-chave? Quais são os pontos fortes de cada um? Quais são as inabilidades, os pontos que cada um precisa melhorar e tudo mais? Você vai mapear. Você tem que mapear isso, os seus talentos. E aí, treinamento. Agora, vale ressaltar que existe o treinamento, que é algo mais pontual, algo mais simples. Por exemplo, eu quando atuei numa empresa, coordenava o RH da logística, né? Eu juntei os líderes e comecei um treinamento básico para balizar eles. O que é liderança? Aí depois eu percebi que cada um aplicava uma sanção disciplinar diferente no seu colaborador. Eu chamei o jurídico da empresa, montamos um treinamento pontual. Isso foram pílulas. Depois fizemos um cine gestão. Depois fizemos um programa de desenvolvimento de líderes, que era 16 horas, que era uma vez no ano, que era um treinamento de liderança mais forte. Mas, resumindo, é algo constante, não é um custo. Tem um custo no viés financeiro, mas é um investimento. Você precisa investir, né? E demora tempo. E aí, duas palavrinhas-chave. Como ajudar a desenvolver? Vamos supor que tem uma empresa pequena, você lidera um grupo pequeno, por exemplo, grande amigo meu, pastor Pedro Costa entrou agora, o Tiago Silva, gestor de RH. Enfim, você tem um time para você trabalhar. Então, primeiro, delegação. Um dos pilares clássicos de uma liderança eficaz é delegação. É você delegar. Como é que você quer desenvolver seu time se você é um líder centralizador? Você não confia, você não repassa e você fica sobrecarregado, apagando incêndio. Então, delegação é um dos princípios. E outro ponto importante, sabe o que é? É feedback. Poucos líderes, infelizmente, poucas empresas têm uma cultura de dar e receber feedbacks. Aí o camarada diz assim, meu líder não me dá feedback, mas quando você vai ver, esse líder também nunca recebeu. Então, uma dica e tem a ver com a comunicação, são microfeedbacks. São feedbacks do dia a dia.
Por exemplo, França fechou uma venda. França, show de bola, parabéns. França, aí você estou dando um exemplo do França, que é parceiro nosso. Você percebeu que França não conduziu bom, é muito legal uma negociação, a forma dele falar. Então, você como gestor, no final, você chega lá, pontua o que é positivo, fala o que ele precisa desenvolver e se coloca à disposição. Teve alguém que colocou aqui que é trabalhar a necessidade do seu colaborador. Então, cada caso é um caso. É possível desenvolver? É. Então, precisa de treinamento, investimento, escuta e mentoria. Mentoria direto. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Sobre mentor e tal, vai ser bem legal. Daqui a pouquinho estamos chegando lá. Pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, inclusive, olha aqui, ó. A minha prima lá de São Paulo, Lu Ferrarese, acabou de te dar os parabéns aqui pelas explicações. Obrigado, Lu, saudades. Olha aí, lá em São Paulo, que também é a sua terra, né, Eric? Você é de São Paulo, não é? Nasci em São Paulo, morei até os 4 anos e me criei em Pirassununga, interior de São Paulo. E aí, há uns 15 anos, eu vim para cá, para João Pessoa, terra maravilhosa. Pois é, então a gente compartilha do mesmo sentimento, porque eu também sou de lá, né? Sou da capital, mas minha vida hoje é aqui, meus filhos nascidos aqui, tenho muito orgulho, amo João Pessoa. Eu falo que eu não sou um filho nativo, eu sou adotado. João Pessoa me adotou, então eu já sou adotado. Não tem como não gostar de João Pessoa, não, cidade maravilhosa. E da nossa querida Paraíba, né? Do nosso estado maravilhoso aí, que a gente depois vai falar muito mais, mas a gente precisa realmente... eu fico pensando muitas vezes, sabe, Eric? Que as pessoas às vezes batem muito, né? Falam muito dos defeitos. Eu acho a Paraíba um estado rico demais, a gente vai chegar lá. Né? Eu acho aqui maravilhoso, tem tudo para crescer. Um povo muito bom, pessoal muito bacana. Sempre fui muito bem acolhido. E eu amo o Nordeste como um todo e amo o nosso Brasil. Acho que a gente precisa falar melhor do nosso país. Independente das questões ideológicas, das divergências, mas a gente precisa falar um pouco melhor do nosso país. A gente vem, infelizmente, um país muito errado lá para fora, né? Todos os países têm defeitos, mas a gente gosta de expor muitos nossos. Acho que isso a gente vai melhorar. Nós vamos chegar lá com certeza. Olha, tem o Gabriel, acho que... Não, peraí. Gabriel Celi, ou é um casal, eu acho. Bem, vamos lá. Gabriel, lidera uma equipe de vendedoras e esta live está sendo muito eficaz para o meu conhecimento. Parabéns pela iniciativa. Gabriel, podemos parar aqui, né, Eric? Depois desse depoimento, podemos parar aqui, né? Com certeza. Hoje eu nem durmo. Não, porque olha só, são depoimentos verdadeiros como esse que faz com que a gente esteja aqui trazendo essas informações. É isso que vale, esse é o resultado. E obrigado, Gabriel, por ter escrito para nós, porque a gente está realmente com esse objetivo. Tá? Que Deus abençoe seus negócios, que você, né, consiga aí ter muito êxito com a sua equipe de vendas. Eric, vamos lá. Vamos dar um retorno aqui, pessoal. Pessoal, bate palminhas aí, porque tem que aplaudir aqui as explicações do nosso professor Eric, né? Dá um positivo aí, quem está gostando, para a gente seguir em frente. E olha só, quem quiser fazer perguntas, por favor, o Eric está aqui para responder. E eu estou perguntando aqui, eu estou curioso, estou mandando ver aqui. Se você quiser também, o Eric está à nossa disposição, professor Eric. Olha só. Eric, eu te perguntei, né, como é que a gente desenvolve novos líderes, né? Você já respondeu isso, mas eu queria que você enfatizasse mais uma vez. Você acredita que o mercado está carente de bons líderes? E já vou emendar uma outra pergunta, tá? Fala um pouquinho para a gente, nos dê algumas dicas aí de leitura, de autores que você gosta, de líderes que você admira. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente, Eric. Perfeito. Eu quero começar com uma frase de um advogado e de um político americano, Ralph Nader, que ele diz o seguinte: começo pelo pressuposto que a função da liderança é produzir mais líderes e não mais seguidores. A gente vive num mundo digitalizado, e agora com as redes sociais, e agora mais ainda, onde muitas pessoas estão preocupadas com seguidores. Quando a gente fala em network, eu lembro de uma aula minha, e aí eu falando sobre a importância de nós termos contatos,
ampliarmos a nossa rede colaborativa de contato, que são pessoas chaves, amigas ou não, que pode nos dar um up, pode nos dar um incentivo, uma parceria. E aí, um aluno meu, ele disse assim, Adriano, então eu estou bem na fita, porque eu tenho 4.000 e não sei quantos amigos no Facebook. Eu disse, quantos são seus amigos? Quantos que te colocam para cima? Ele disse, professor, eu conto no dedo. Então, assim, então, a gente não tem que se preocupar, você que está nos ouvindo aí, com seguidores, com quantidade de seguidores, mas qualidade. Eu não estou falando de religião em si, mas a gente percebe que o tamanho do grupo não define a qualidade da liderança. O tamanho do grupo não define a qualidade da liderança. Por exemplo, nós passamos a Páscoa agora, Jesus com 12 discípulos. Ele revolucionou o mundo. Eu não estou falando de religião, estou falando de um fato histórico. Entende? Então, a Unicop mesmo começou com 4 pessoas. Hilton, Edvando e a professora Aline Poggi e a Aline Neves. E hoje ali, entende? Então é o seguinte, aí vem um mito, né? Quando eu chegar no topo, eu serei um grande líder. Não, comece agora, onde você estiver. Então você tem que começar hoje. Esteja preparado para o futuro. Não espere o futuro chegar, se prepare hoje. Ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que o mundo muda. Quem imaginava que a gente ia precisar estar fazendo essa live agora? Né? A gente está aula virtual e tantas outras coisas. Então, assim, é possível se envolver. Você tem que se aprofundar na área. Você pode desenvolver a liderança. E a principal liderança, sabe qual é? É liderar, e a mais difícil, é liderar a si próprio. Autogestão, autorresponsabilidade. Esse que é o gargalo, é o desafio. Porque às vezes eu falo bem, eu sei liderar outras pessoas, eu comunico, mas eu não consigo gerenciar muitas vezes a minha própria vida. E eu quero sugerir alguns nomes, daqui a pouco a Adriano vai ler os comentários, a gente vai conversar um pouco mais. Olha só, eu vou até fazer um post depois, né? Caso não dê para você anotar, eu vou marcar a Unicop, eu vou marcar o professor Adriano, que é a razão, eu vou colocar as sugestões dos principais pontos que nós falamos aqui, porque aí dá para você, fica já um material de apoio. Uma leitura que eu acho fantástica, que dá para vocês começarem a ler, colocar no Google aí, John Maxwell. John C. Maxwell. Eu não sei se vocês estão vendo, ó, trocado. Vocês estão vendo o inverso? Tá invertido, mas dá para entender, Eric. Dá para entender, perfeito. Ele, para mim, ó, tem um livro, Líder 360, eu tenho 15 livros dele, postei até nos meus stories aí. Sim, falando nisso, ontem à noite eu postei nos meus stories, tem várias indicações de livros, né? Outro cara que vale a pena, esse aqui, ó, Seja um Líder de Verdade, do John Haggai. Apesar de ele ser, assim, um livro, vamos dizer assim, cristão, ele fala de liderança de maneira geral, e ele tem um know-how muito grande com estados, com países, governantes, líderes, CEOs de empresas. No Brasil, tem outros camaradas. Posso citar, Adriano? Fica à vontade, Eric, o espaço é teu. Aqui quem manda é você, a gente só obedece. Ainda John Maxwell, John Haggai, Ram Charan, que é esse indiano, que é fantástico. Outro nome, assim, Jack Welch, que faleceu até um mês, mais ou menos. Ele foi o CEO, o alto executivo da GE, General Electric, foi considerado o executivo do século, Jack Welch. E aí, vou falar no Brasil, tem um cara que eu sou fã, esse camarada aqui chamado Vicente Falcone. Vicente Falcone, ele manja muito de gestão, muito de consultoria, é uma das maiores consultorias do Brasil, e sugiro também a HSM, que é uma revista, tem sites. Outro nome, José Salib Neto, que é o fundador da HSM. E para finalizar, gente, tem muitos, mas eu estou citando alguns. Esse é um cara que eu assisti uma palestra dele, eu sou fã, assisti a aula já virtual, Eduardo Carmelo, é de São Paulo.
Ele é um palestrante, ele é na área de RH, ele escreveu um livro, Gestão da Singularidade. Ele fala muito sobre liderança. E já que a gente, nem todo mundo tem o hábito de ler, mas gosta de assistir um vídeo, gente, tem um programa de TV que eu adoro, eu sou viciado no bom sentido, que é o programa chamado O Sócio. Ele passa no History, mas pelo YouTube você consegue, você coloca lá, programa O Sócio. Você aprende muito, é do Marcos Lemones, que é um bilionário, que é o apresentador. Você aprende muito sobre liderança, empreendedorismo, gestão de equipes, visão de negócios. Enfim, são alguns nomes. E me acompanha, que eu sempre estou postando aí nas redes sociais. Eu estou assim, ó, bem baixinho, não chego nem aos pés, mas a gente faz um trabalho de curadoria, que é captar esses nomes e divulgar para quem acompanha a gente, para a gente crescer junto. Eric, olha só, pô, fantástico, né? As dicas que o Eric deu para nós. A gente está chegando daqui a pouquinho nos 10 minutos finais, mas eu não poderia continuar deixando de agradecer aqui o pessoal. Inclusive aqui nós temos aqui, ó, vários comentários, a Carla, a Maria Cláudia, o Nili Melo. Aí tem aqui, ó, o Sérios Project BR, ele colocou aqui, que é o Adilson, né? Acho que ele é responsável aqui pela empresa aqui. Nessa pandemia, percebi o quanto a empatia é difícil de perceber na prática. Organização versus colaborador. Pense em um momento propício para analisarmos pessoas. Fantástico. Aí a Maria Cláudia colocou aqui, ó, o ofício da liderança requer constante aprendizado. Hoje aprendi mais um pouco com vocês. Obrigado. Gente, eu fico até emocionado, porque o nosso papel é esse mesmo. Eu acredito que o Eric também compartilha desse mesmo sentimento que o meu. Aqui vamos lá, tem mais aqui, ó, live em alto nível, dicas sensacionais. Eric, olha só, tem um programa também que eu gosto de assistir, que eu esqueci o nome agora, tá? Mas é um programa que os chefes se colocam no lugar de alguns funcionários e vão trabalhar nas suas próprias empresas. E aí eles passam um dia vivenciando aquela rotina, passam um dia não, passam uma semana às vezes, vivenciando a rotina de um dos setores da área e passam por toda a empresa, sabe? Então, por exemplo, outro dia assisti um que era o dono de um hotel. Então, ele foi ser assistente do camareiro, ele foi ser recepcionista, ele foi ser garagista, ele passou por... E aí ele via aonde que a empresa dele estava realmente sendo deficitária e quais os funcionários que ele não estava enxergando, que ele deveria realmente, como você falou, saber valorizar os seus seguidores, né? Dar ouvidos e tal. Esse é um programa fantástico. E depois eu vou pegar o nome, eu passo para você, e aí você, inclusive, posta como dica, porque é fantástico, cara, é fantástico. É muito bom. Eric, olha só. O Franci Elton colocou aqui, ó. Parabéns, pessoal. Aprendendo, muito show. Bem, eu conheço o Eric já faz menos que um ano, mas a gente tem um contato muito intenso na instituição. E o Eric, quando ele se coloca, né, quando ele passa as informações, quando ele dá aula, as coordenações que ele faz, ele é muito intenso. Ele é essa pessoa que você está vendo mesmo. Ele é essa pessoa aí. Sempre trazendo informações, nos ensinando. Ele tem esse dom, essa capacidade. Por isso que, quando a gente colocou ele aqui nessa live, a gente já sabia que hoje ia ser uma aula, ia ser um show mesmo. O Eric dá show mesmo. Parabéns, Eric. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui nessa live. Você sabe que esse sentimento eu digo para você, longe das câmeras, mas eu faço questão de tornar público, porque você é um rapaz que realmente tem esse dom. E que Deus possa te abençoar e você continuar compartilhando conosco o seu conhecimento. Olha só. É minha paixão, é minha missão de vida, é desenvolver pessoas. Você. Olha, Eric, nós estamos já encerrando a nossa live, porque estamos nos últimos 10 minutos, mas eu vou deixar para você a última pergunta, que eu acho que falta os esclarecimentos, e depois você pode falar o quanto você quiser, agradecer ao nosso público, tá? E eu encerro depois com você, tá bom? Vou deixar essa última pergunta aqui. Olha só, ouvimos muito em nossos dias, essa foi uma pergunta sugerida quando eu falei que eu ia te entrevistar, sabe? Aí o pessoal falou, bem, pergunte isso para ele. Olha aqui, ó. Ouvimos muito em nossos dias sobre os termos liderança coaching e também sobre mentoring. Eric, para fechar com aquela chave de ouro, né? Com a cereja do bolo, explica pra gente aí o que é isso, cara.
Perfeito. Primeiro, são nomenclaturas, a gente vai ver várias nomenclaturas. Eu não tenho nada contra o coach, inclusive eu tenho a formação, eu dou aula, a gente tem uma pós-graduação coordenada pelo Paulo nessa área também, e tem gente de alto nível. Eu sou contra a banalização do coaching. Então, mas o processo do coaching em si é fantástico, que visa um conjunto de ferramentas, conjunto de métodos que visa levar o indivíduo do estado atual, né, estado A, para o estado B, onde você quer chegar, mas como você vai chegar, traça as estratégias. Então, um líder coach, na verdade, é um líder influenciador, é um líder que ele utiliza as ferramentas de gestão, né, para desenvolver o seu time e alcançar resultados. O que é interessante fazer uma diferença, a gente vai ter pouco tempo para falar, mas só para dar uma pincelada. O coach e o mentor são coisas diferentes, né? Então, coach vem do termo coach, que é um técnico, né? E coaching é o processo de coach, né, que você faz. O mentor é mentoria, é você ser um mentor de alguém que não tem a ver com idade. Por exemplo, eu sou mais novo do que a maioria dos meus alunos, mas eu sou mentor de vários deles. Por quê? Não é a idade, é a experiência. Você pode ser meu mentor em algo que você domina. E algo que é interessante, o mentor, ele usa muito aconselhamento, ele usa muito a sua vivência. Então, um líder atuando como mentor é aquele líder que vai direcionar, utilizar as ferramentas, mas vai poder utilizar a sua bagagem, quem ele é. Às vezes que ele bateu a cara na parede, às vezes que ele fracassou. E o que é interessante? Que na maioria das vezes, você ou é um mentor de alguém, ou você tem um mentor, mas essa pessoa nem sabe. Por exemplo, eu tive um aluno meu que não é algo necessariamente tem um contrato, é algo informal, é um reconhecimento. Um aluno meu chegou para mim, meu mentor, me ajuda. Eu olhei assim, quando é que eu disse que eu era seu mentor? Sabe? Mas eu acho que é mais que ferramentas, sabe? É um jeito de ser. Um verdadeiro líder, ele desenvolve novos líderes. Um verdadeiro líder, ele não tem vergonha, ele não tem insegurança, ele sabe delegar, confiar, ele delega, ele atribui para as pessoas, mas ele acompanha, sabe? E vai todo mundo crescendo. Por quê? Olha que frase legal, né? De time. Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Então, você desenvolver líderes naquelas áreas, que não é do dia para a noite, a gente já falou, é fantástico. Então, assim, mas vale a pena a gente se aprofundar sobre as ferramentas do coach e estudar um pouco mais sobre mentoria. É fantástico. E eu queria dar umas dicas finais. Quanto tempo a gente tem? Eu acho que nós temos mais uns 5 minutinhos. Antes de você dar dicas finais... Eu quero passar a bola para ti também. Olha só, gente. Depois, quem quiser dar uma olhada, olha aí no Instagram do Senac Paraíba, é Senac PB. Tem um vídeo meu que foi lançado hoje, que é justamente como manter o ânimo e o desempenho dos colaboradores nesse tempos de crise, de pandemia. Primeiro ponto, dê suporte para os seus colaboradores. Muitos, pela ausência física, de proximidade física, se sentem esquecidos. Então, assim, dê suporte. É o momento de você intensificar a comunicação, quer seja via Zap, uma ligação, quer seja e-mail, mas está junto. Ouça, né? Qual que é o medo do seu time? Qual é a insegurança? Ouça, tire dúvidas, né? Passe segurança naquilo que você pode. Fortaleça a comunicação. Para que fortalecer a comunicação? Justamente para criar um entendimento, para criar novas ideias. E reconheça os esforços do seu time. Preste atenção. As pessoas, isso está mais do que comprovado, mais do que salário, mais do que um bom gestor, as pessoas elas querem ser reconhecidas em seu ambiente de trabalho. Então, nunca que foi tão falado esse termo de você reconhecer as pessoas. Quando eu falo de comunicação, tem um Deleuze, é um estudioso francês que ele fala de você criar espaço de fala, para você ouvir, rodas de conversa, escuta,
caixa de sugestão, ouvidoria, né? Café com a liderança. Coisa simples, é comunicação. Nossa vovó já dizia, menino, tu tem dois ouvidos para quê? Para ouvir mais, sabe? Ouvir o colaborador. E aí, gente, eu finalizo essa parte com uma frase de Eduardo Carmelo, que vale a pena você seguir ele. Olha que interessante. É justamente na crise que os líderes podem gerenciar as estratégias como um aquário. Presta atenção, gerenciar as estratégias como um aquário, onde todas as equipes podem ver o que está acontecendo. Ou seja, o que ele quis dizer? Transparência gera confiança, velocidade e entregas de alto valor agregado. Resumindo, o mundo carece de líderes em todas as áreas, ministerial, igrejas, política, empresarial. Se há esse déficit de líderes, há uma oportunidade para mim e para você. Tem espaço para todo mundo pode desenvolver liderança. Comece com o que você tem, comece agora. Como é que eu vou desenvolver? Se você tiver a oportunidade de liderar um grupo na faculdade, na igreja, na família, não sei o que, começa com o que tem. Começa e você vai aperfeiçoando. E eu, a Unicorp, nós todos estaremos à disposição de vocês e a gente vai estar junto nessa para crescer. Beleza? Adriano? Poxa, Eric, foi maravilhoso. Ó, Eric, me passa aqui o teu Instagram, que eu estou deixando aqui na nossa live, aqui nos comentários. Qual que é teu Instagram, Eric? O pessoal quem quiser te seguir. Eu já deixei o meu pessoal, vou deixar o seu também. Qual que é? Eric.Maggio, com 2 Gs. Ou é só clicar aí em cima. Eric, Maggio. ERC.MAGGIO. Assim? Veja aí. Eita, eu não estava nem vendo os comentários aqui. Isso! Pronto. Eric, olha só, eu quero te agradecer imensamente, tá? Por esse momento, por tamanho aprendizado, tudo que você nos ensinou hoje, foi muito bacana. Quero agradecer a cada um que esteve aqui, né? Nos prestigiando. Mais uma vez, obrigado, França, ao nosso HPS aqui, o Pereira, que está aqui com a gente desde o começo, olha lá, está aqui comentando, obrigado a todos. Né? É aluno nosso, finalizando a pós em coach, tem vários aí, já lidera grandes equipes aí na Energisa, enfim, tem um time bom. O professor Paulo, a Tatiana aqui, a Tati Braga, que trabalha conosco lá, Osileide. Gente, olha, poderia passar aqui o tempo inteiro para falar aqui nome por nome, e ainda ia ficar faltando gente. Mas eu quero agradecer a todos vocês. Eric, muito obrigado, que você continue sendo esse cara aí que traz luz nesse momento para nós, tão sombrio, né, de tamanha dificuldade. Eu acho que foi uma aula aqui, acho que todo mundo aprendeu muito com você. Obrigado pelo carinho, pela confiança. E agradecer também a Unicorp, que está nos disponibilizando esse espaço para fazer essas lives. Amanhã, inclusive, Eric, dando continuidade, vai ter a doutora Luana Terrazan, tá, que vai falar um pouco sobre medicina da saúde, né? Ou seja, para como se prevenir, né? A prevenção é muito importante nesse momento, então ela vai estar conosco. Na quarta-feira, teremos o Alberto Marinho, da KLA, para falar de vendas. Na quinta, nós teremos vendas aqui na Paraíba. Na quinta, teremos o nosso colega Fábio Bandeira de Mello. E abrindo hoje com você essa live fantástica, Eric. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Pessoal, só tenho a agradecer, Eric. Eu deixo a palavra com você aí, os últimos instantes para você agradecer o público. E eu só tenho, de coração, muito obrigado. Amém. Tamo junto, meu querido. Eu que agradeço vocês, eu que agradeço a cada um que participou. Pode nos acompanhar. Eu vou gerar esses materiais aí, essas dicas para vocês. Mas a gente vai aprendendo, Tem espaço para todo mundo, sabe, Adriano? A gente precisa espalhar boas notícias. A gente precisa filtrar o que a gente escuta e ir para cima, sabe? Tem algo que é importante a gente não... O que eu tenho controle diante disso? O que está dentro do meu ciclo de influência? Então, assim, às vezes a gente se preocupa com coisas que... o coronavírus, o governo, a empresa. O que você pode fazer em relação a isso? É isso que a gente tem que se preocupar. É o nosso comportamento, são as nossas decisões. Vamos sair mais fortes. Utilizem o tempo, fazer cursos,
né, rever a família e tudo mais, acompanhar novas pessoas, ler um livro, e a gente vai sair mais forte. A gente tem que criar essa oportunidade. Então, aprenda hoje para você liderar amanhã. Então, quero mandar um cheiro. Na Paraíba é assim, viu? É um cheiro. Cheiro. Um abraço para todo mundo, para todos os nossos alunos aí. Tá terminando aí, ó. Um beijo, 9, gente. 8. Muito obrigado, Adriano, pela parceria. Beijão a Obrigado. todos. Boa noite, pessoal.